interessante, né? Porque houve uma mudança no comportamento das pessoas, uma mudança na estratégia do próprio e-commerce, né? Nessa distribuição de mercadorias em cidades mais distantes, que conseguem fazer ali a entrega na região. Uhum. E também houve mudança na forma de operar as transportadoras. Elas precisaram se adaptar. Sim, e precisaram se reinventar também, né? Eu acho que o ponto principal que as transportadoras conseguiram atender esses grandes embarcadores, né, foi a questão de entender exatamente como ela conseguiria realizar esse trabalho. As transportadoras, antes do e-commerce ferver do jeito que está fervendo, elas eram muito pacíficas em receber a mercadoria, chega, ela armazena, coloca, distribui ela, que rota vai fazer, e eu falo essa passividade de esperar ali, vou fechar a minha operação de uma rota, de 2 rotas, 3 rotas, e aí mandar para a rua. Já na questão do e-commerce, não. No e-commerce você não tem esse tempo. Não tem o tempo. Você precisa realmente já entender como que o seu embarcador já está fazendo aquela roteirização daquelas mercadorias para você realmente assumir o seu caminho ali para entrega. Acho que é esse o pulo do gato que o transportador está tendo. Eu sei que ele não fixou ainda, mas eles estão trabalhando nisso. Quando nós fomos aí em alguns clientes, em alguns transportadores, não mais embarcados, mas transportadores, os clientes estão virando a chave para isso, entendendo essa questão. Então, eu acho que esse foi um ponto importante que a gente conseguiu visualizar essa parte do aprendizado no que é o e-commerce. Acho que essa é a parte importante. Não existe mais o prazo D+1 que você ia lá, fazia uma coleta e o seu prazo de entrega começava a contar a partir de amanhã, onde você tinha tempo de emitir os seus documentos, armazenar, separar. Não, hoje você carrega e você passou da porta, seu prazo já está contando. Não é D+1, é no mesmo dia. Até o comercial do transportador, ele está mudando. Porque antigamente não, meu prazo de entrega aqui é 48 horas ou 72 horas para a mercadoria. Existe, ainda existe. Tem situações que o transportador vai levar 2, 3 dias para chegar numa rota muito distante. Mas nos grandes centros, falou assim, meu prazo de entrega aqui são 3 horas, 6 horas. Essa é a diferenciação que os transportadores já estão tendo referente a isso. Coletor já sabendo que eu tenho um prazo para entregar de 3 a 6 horas ali, mediante ao raio referente ao grande centro que ele está atendendo. Esse mercado de e-commerce, ele traz essa velocidade, né? Uhum. Porque antes tinha a questão da consolidação da carga, né? Isso. Como é que vocês viram lá nessa operação a questão da consolidação da carga, para que, né, como você falou, Guilherme, ele tinha um dia para pegar a mercadoria de diversas coletas ali e consolidar uma carga para seguir uma rota, né? Hoje ele não tem esse tempo. Como é que consolida a carga nesse sentido? Ainda não tem tempo, mas ainda existe essa consolidação em veículos menores. Às vezes pode ser uma moto. Como você consolida a carga numa moto? São poucas entregas. Então, tem que existir um volume. Alguns transportadores sofrem com isso, né? Porque atende um e-commerce. E, às vezes, uma rota não tem volume para uma determinada rota. Então, a variação do veículo, né? Escolher o veículo adequado para aquela rota, ter uma flexibilidade tem uma flexibilidade em escala, que às vezes pode ser maior, né? Pensa em escalar sempre, mas em ganhar escala, em aumentar a quantidade, mas é muito variável, né? Principalmente quando a gente fala de B2C, né? Tem grandes e-commerces que têm um volume considerável para determinadas regiões. Mas a gente fala também em e-commerces mais locais que não tem essa demanda toda, né? Então, o transportador sofre com isso. Ele precisa ter uma estrutura boa para atender quando a demanda cresce e o que ele faz com essa estrutura quando a demanda diminui.
né? Então, tem que existir essa flexibilidade. Então, em determinado dia, aquela rota está com muitas entregas, eu tenho que ter um volume maior. Mas vai ter dia também que aquela rota pode estar ociosa, eu tenho que juntar 2 rotas no mesmo veículo ou mandar veículos menores para conseguir atender o mesmo prazo. Então, Agora, é um desafio. Então, no momento em que um e-commerce diminui a sua demanda, eu tenho que ter outros clientes para suprir aquela demanda e não deixar a estrutura ociosa. E isso também, né, vai de encontro também o que o transportador e o embarcador negociaram também de informação. Por que isso? Porque se eu consigo antecipar essa informação do que realmente eu tenho para transportar, o que eu tenho para entregar, eu consigo já fazer essa consolidação antecipada. Eu já saindo do meu embarcador com a consolidação daquela mercadoria, e quando eu chego no meu ponto de apoio, onde eu vou distribuir em carros menores, eu já sei que dentro daquela carreta eu já tenho minha consolidação onde eu já consigo distribuir. Então a carga, basicamente, que o Guilherme apontou, é uma carga de passagem. Saiu de um veículo grande, que é uma carreta, um trem, e vai para os veículos menores. De uma moto a um 3/4. Agora, se a gente voltar um pouquinho no passado, né, a gente que implantou em sistemas em várias empresas, a gente viu o pessoal consolidando carga semanalmente. Sim. Então, olha, terça-feira vai ter o caminhão que vai sair daqui, vai uma carreta que vai sair daqui para o Nordeste, e assim era semanalmente. O que você está falando aí é fazendo tudo isso em horas. Sim, em horas. Não tem tempo. Hoje, realmente, nesse segmento do e-commerce, não tem tempo para você chegar e falar: tem uma carga que vai sair daqui de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro às 10 horas da noite de hoje. Não, ela já tem que chegar e já saber que vai ter que sair. Tem uma carga que vai sair somente na quinta-feira lá para o Nordeste. Tem que esperar todos os carros de coletas de uma segunda, de uma terça, de uma quarta, para consolidar essa mercadoria numa quinta-feira, que vai fazer uma viagem de 3 dias para chegar lá no Nordeste. Então, essa velocidade requer nessa operação de e-commerce. Não que não exista ainda hoje. Existe, ainda temos empresas que faz transferências que realmente utilizam nesse conceito. Mas dentro do e-commerce, né, aquela última milha que precisa ser feita, que é a entrega para o cliente realmente, não pode acontecer isso. Isso não tem tempo para esperar. Agora, a gente pegar e-commerce, vende de tudo. Sim. Você tem pequenos volumes e volumes grandes. Né? São especialidades diferentes aí de transporte e tal. Como é que isso está acontecendo dentro, né, da transportadora, de controlar todos esses volumes? É um volume grande de embarques, é um volume grande de entregas. Existe muita possibilidade de errar, de sair com a mercadoria num veículo errado, já que a gente está fazendo essa consolidação muito rapidamente, né? É muito fácil você pegar uma mercadoria que é para a rota A e colocar na rota B devido à velocidade, à operação ali. Como é que está funcionando isso nas empresas? Hoje é tecnologia. Não tem como você ter esse tipo de agilidade e informação se não envolver tecnologia junto. E na tecnologia tem N situações que a gente possa empregar nessa atividade. Uma delas são etiquetas, etiquetar mercadorias, e na etiqueta já saber exatamente qual é aquele volume, que rota que ela vai seguir. E em cima disso, o transportador já consegue ter consegue já fazer a separação de forma muito mais ágil e segura. É o único meio? Não, tem outros meios em cima disso. Mas eu estou falando de um assim, muito claro que a gente atua diariamente com eles, que é a etiquetagem desses produtos, desses volumes. De volume pequeno, uma capinha celular ou uma geladeira, um fogão, sofás e assim por diante. Então, acho que também em conjunto com isso daí é o nosso amigo código de barras, né? Que muitas vezes você tendo só a etiqueta, visualmente ela te ajuda, mas um coletor, um código de barras ou um QR Code Sim. facilita muito
a vida de quem precisa fazer esse tipo de separação. Né? Agiliza bastante e reduz o tempo, o erro, né? Além, reduz o tempo e reduz um erro, né? Sim. Um número errado ali, você mandou pro caminho errado.